Oi pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou Arthur e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a histologia. A gente vai fazer essa introdução à histologia e falar um pouquinho também sobre o tecido epitelial. Na histologia, basicamente, a gente vai fazer o estudo desses tecidos, né? Os nossos tecidos do corpo humano, eles vão ser compostos por células, então a composição básica dele vai ser a partir de células e de matriz extracelular. O que seria matriz extracelular? São macromoléculas que elas ficam basicamente entre essas células e dependendo de cada tipo celular, essa matriz extracelular ela vai ser abundante, né, em alta quantidade, ou vai ser mais escassa. Mas de forma organizacional, a gente tem células que fazem a composição desses tecidos e estes tecidos vão formar vários órgãos, né? Então, a partir disso, né, um conjunto de órgãos formam os sistemas que a gente tem no corpo humano e todos esses sistemas vão formar o nosso organismo, tá bom? A classificação geral de tecidos que a gente vai ter o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e nervoso. No tecido epitelial, a gente fala de tecido epitelial de revestimento, e de tecido epitelial glandular, tá? No tecido conjuntivo, a gente vai ter o tecido conjuntivo embrionário, o tecido conjuntivo propriamente dito, e a gente também tem os tecidos conjuntivos que são especializados, né? São tecidos, únicos, que a gente tem como exemplo o adiposo, né? O cartilaginoso, o ósseo e o tecido sanguíneo hematopoético. Tecido epitelial, vamos começar a partir dele. Tecido epitelial, a gente vai ter como característica essas células poliédricas justapostas entre si. Eles têm quase nenhuma matriz extracelular. A gente tem a presença dessa membrana basal subjacente ao tecido epitelial. É um tecido que ele é avascular, então ele não possui vasos sanguíneos. Essa obtenção de nutrientes ela é feita a partir do tecido conjuntivo que vem abaixo dessa membrana basal, e que vai ser feito essa obtenção de nutrientes ela vai ser feita a partir desse processo de difusão. É um tecido que tem uma atividade mitótica muito elevada, então é um tecido de alta proliferação celular. E essas células epiteliais elas vão possuir domínios e especializações de membrana. A próxima imagem eu vou mostrar para vocês aqui. Então, como um domínio, é bem importante vocês lembrarem dessa imagem. A Priscila deve ter passado para vocês. Como um domínio, a gente tem esse domínio lateral, né, esse polo lateral. E a gente tem o domínio apical, que é essa região apical, e a região basal. Abaixo, a gente tem mais escurinho aí, a membrana basal, e subjacente a gente vai ter esse tecido conjuntivo, tá? Com presença de vasos sanguíneos. Vai fazer essa nutrição desse tecido epitelial. Funções do tecido epitelial. Temos como funções a proteção, tá? A gente tem a célula aí, a pele, né? Como um grande exemplo nessa proteção, essa barreira física contra micro-organismos. A gente tem transporte transcelular, que a gente pode falar também do epitélio intestinal. Absorção, né, com essas microvilosidades intestinais também. Sensações, a gente tem o neuroepitélio respiratório, tá? E secreção, a gente pode falar sobre as glândulas, né? Exócrinas e endócrinas, que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Então, epitélio de revestimento. O epitélio de revestimento, basicamente, são aqueles que irão revestir externamente e internamente o nosso corpo. E a gente traz uma classificação desses epitélios que a gente faz quanto ao número de camadas e a morfologia dessas células. Quanto ao número de camadas, a gente tem duas classificações, que seria o epitélio simples e o epitélio estratificado. Simples, a gente vai ter apenas uma camada de células, e o estratificado, a gente vai ter
a conformação de mais de uma camada de células. Quanto à morfologia dessas células, a gente vai ter o epitélio pavimentoso, cúbico, colunar, cilíndrico ou prismático. O pavimentoso são células com uma forma mais achatada e o núcleo mais achatado. Cúbico, a morfologia dessas células vão ter uma forma cúbica e o núcleo é bem arredondado. E colunar, a gente também tem essas células que são alongadas, bem altas, e esses núcleos também bem alongados, tá bom? E é isso, né? Como eu disse, o epitélio revestimento reveste externamente e internamente. Então, a gente vai ter a pele, né, que é constituída pelo esse tecido epitelial, conhecido como epiderme, e pelo tecido conjuntivo subjacente, que é a derme. Tá? Internamente, a gente tem os órgãos, que são, enfim, revestidos internamente por esse epitélio. Então, aí a gente vai ter a composição dessas vísceras e tudo isso. Tipos especiais de epitélio de revestimento. A gente tem os pseudo-estratificados e o epitélio de transição, ou urepitélio ou urotélio. Pseudo-estratificado, a gente pode lembrar basicamente das estruturas do sistema respiratório, tá? Laringe, faringe, que são estruturas normalmente bem ciliadas. Então, a gente tem núcleos de alturas diferentes, e todas essas células vão se apoiando a partir de uma membrana basal, tá? E lembrar que é um tipo especial de epitélio simples. Então, a gente vai ter apenas uma camada de células. Dentro dessa estrutura, desse tipo de epitélio, é legal a gente lembrar também dessas células calciformes, tá? Que são células específicas que vão fazer essa produção de muco e que são células também que a gente vai falar um pouquinho à frente, quando a gente for falar de epitélio glandular. Epitélio de transição urotélio. Basicamente, são um epitélio bastante presente nas estruturas do nosso sistema urinário, né? Por exemplo, o epitélio da bexiga. Então, a gente vai ter formas diferentes, né? A variabilidade dessa forma dessas células, dependendo dessa distensão desse órgão. E é um tipo também especial de epitélio estratificado. Então, basicamente assim, a gente tem o urotélio distendido e não distendido, né? Distendido a gente fala quando há a presença de urina, né? Por exemplo, na bexiga, que o epitélio vai estar bem distendido. E quando não há a presença, é o epitélio não distendido. Esse epitélio estratificado pavimentoso, a gente tem duas classificações também, que são a partir da presença de queratina, né? A gente tem o não queratinizado, que está presente em locais onde não há função absortiva, então é muito mais para uma proteção mesmo, né? É um epitélio feito para ter para locais de desgaste, né? Então a gente tem a cavidade oral. E queratinizado é mais presente em locais em que é necessária a ocorrência de trocas, né? Perda e ganho de água e penetração de agentes químicos, físicos ou biológicos. Sim, a gente tem como bom exemplo a pele, né? Essas classificações que eu falei com vocês agora, gente, sobre questão de número de células, morfologia dessas células, é muito importante vocês saberem para a hora da prova, porque a Priscila pode botar a imagem de algum epitélio para vocês e pedir para vocês classificarem aquele epitélio quanto a número de camadas, né, ou morfologia dessas células, se é um tipo especial de epitélio. Então, é bom vocês estarem bem atentos a isso. Na transcrição de vocês têm uma tabela que fala sobre esses epitélios de revestimento e fala desses epitélios, né, de forma conjugada, né, com essa classificação conjugada. Então a gente tem epitélios simples pavimentosos, simples cúbicos, simples colunares, né, que é um epitélio
muito presente no intestino, esse simples colunar. O pseudo estratificado, esse estratificado pavimentoso, que a gente tem a questão da queratina e da não queratina, esse epitélio estratificado cúbico, estratificado colunar e o urotélio. Então é bom vocês lembrarem dessa tabela, principalmente desses especiais, tá? Epitélios simples colunares também, tá bom? Agora a gente vai partir para o tecido epitelial glandular. O tecido epitelial glandular são aqueles tecidos, né, aqueles epitélios que eles são constituídos por células que são capazes de secretar substâncias. Então a gente vai ter dentro desses epitélios a produção de substâncias, né, de secreções, enfim. E quando a gente fala em secreção, quando a gente pensa em secreções, a gente tem que pensar sempre em glândulas, né? Então, como exemplo de epitélios glandulares, a gente tem epitélios, as glândulas exócrinas e endócrinas, tá? Essa é a classificação geral que a gente vai utilizar aqui para a disciplina. Exócrinas, glândulas exócrinas. Então, a gente tem a secreção direta, né, desses produtos, né, dessa secreção, ou através de túbulos ou ductos, né? Então a gente vai ter uma porção que é secretora, que vai ser constituída basicamente de células produtoras de secreção, e a porção do ducto mais acima. E também a gente tem as células endócrinas, que fazem a secreção desses produtos sem uso de ductos, né? Então elas vão fazer diretamente na corrente sanguínea. Como um bom exemplo de células que eu já tinha falado com vocês lá, né, no epitélio do sistema respiratório, a gente tem essas células calciformes, né, que vão fazer a produção de mucinogênio de muco, tá bom? Temos outras classificações aqui também, tá? A gente tem essa classificação a partir do número de células. Então a gente tem glândulas unicelulares, que são glândulas em que esse epitélio glandular ele vai possuir uma única célula epitelial que faz a produção dessa secreção. E também temos glândulas multicelulares, então a gente vai ter um grupo de células que faz a produção dessa secreção, né, dessa substância. A partir do ducto, a gente tem as células simples, que são células que têm um único ducto apenas para fazer essa secreção. E células e glândulas compostas, né, que são glândulas que têm ductos ramificados. Então, essa parte de ductos, ela vai estar centrada muito, né, nas células exócrinas, que utilizam de ductos para fazer a sua excreção, tá bom? Quanto à natureza dessa secreção, a gente vai trabalhar com ácinos, né? Ácinos que são tipos de glândulas também. Então a gente tem glândulas mucosas ou ácinos mucosos que produzem secreções que são mucosas. Glândulas serosas, né? Que são os ácidos serosos também, que fazem produção de secreções que são serosas. E a gente também tem a glândula mista, tá? Que são ácidos mucosos que tem uma meia-lua serosa. Como exemplo, eu vou passar aqui para vocês e mostrar, né, a diferença. A gente tem esses ácidos serosos e ácidos mucosos. Um exemplo que foi dado em sala de aula para vocês foi o ácido pancreático, enquanto um ácido seroso, e as células calciformes, né, enquanto ácidos mucosos, tá? A gente tem aqui a primeira imagem, esse ácido pancreático. Então, como característica, a gente tem que lembrar essa secreção aquosa que esse ácido produz. Esse núcleo, que é bem arredondado, a porção dele, basal, muito mais básica, e a porção apical bem mais ácida, tá bom? À direita a gente tem uma imagem, uma fotomicrografia
do intestino. Então a gente tem acima a luz e a gente tem essas células epiteliais, né, que faz essa primeira parte aqui. Vocês podem ver mais clarinho, né, nessa coloração. A gente tem muco aqui, bem essa bolinha branca, esbranquiçada, e tem essas células calciformes que vão fazer essa produção desse muco, né? Então é basicamente um epitélio de revestimento a gente pode tratar do intestino, tá? E do estômago também. E esses ácidos mucosos também, eles podem ser chamados de túbulo mucosos por conta dessa sua conformação dessa tubulosa dessa glândula, né, dele. Então pode ser chamado também de túbulo mucoso. Agora partindo para glândulas exócrinas. Continuando nas glândulas exócrinas. A gente também tem essa classificação a partir da morfologia. Elas podem ser morfologicamente tubulosas. Então essa porção secretora vai ter uma fórmula de túbulo. Túbulo enovelada, que é a porção tubulosa, ela vai ter a conformação de um túbulo enovelado. Acinosa, que é uma porção secretora em forma de cachos de uva. Tubulocinosa, que são porções secretoras que vão ser tubulosas e acinosas também. A partir do modo de secreção dessa substância, né? Essas células podem ser classificadas como merócrinas e écrinas, né? Que vai ser uma secreção a partir de exocitose. Vai ter a conformação interna do produto. Esse produto vai ser simplesmente jogado para o meio externo. Apócrinas, a gente tem uma secreção com liberação pequena do citoplasma, então vai vir um pedacinho da membrana para fora e acontecer essa secreção dessa substância depois. E elócrinas, a gente vai ter essa liberação total dessa secreção, então faz-se uma liberação da membrana e assim como também da secreção, então vai acontecer dessas células morrer posteriormente, né? Então, como grande exemplo, a gente tem essas glândulas sebáceas. Agora, as glândulas endócrinas, elas vão ser classificadas a partir da organização das suas células. Então, quando a gente tem células organizadas em forma de cordões, a gente fala de glândulas cordonal. Um grande exemplo é a glândula adrenal, aqui embaixo, né, suprarrenais. Em forma de folículos, essas células organizadas em forma de folículos, a gente tem a tireoide, tá? Essa imagem, duas imagens abaixo. A primeira abaixo a gente tem a adrenal e à direita a gente tem a tireoide, que a gente pode ver que realmente formam-se folículos com o preenchimento entre essas células. Também temos, né, glândulas mistas, que elas vão ter componentes que vão fazer ação exócrina e ação endócrina. Gente, lembrando também que acho que algo importante para te dizer sobre uma glândula endócrina também, que a gente tem como exemplo, né, voltando para cá, é a placenta. A placenta também é um tipo de glândula endócrina, tá? Que a gente vai fazer essa comunicação, circulação materno-fetal, tá bom? Voltando para essas glândulas mistas, né? Então vão possuir componentes que fazem ação exócrina e endócrina, tá? Então a gente tem como exemplo aqui primeiro, eu tenho testículos e os ovários. Então na porção exócrina a gente vai ter essa produção desses gametas, né? No caso do testículo a produção de espermatozoide, tá? E a produção de hormônio pela porção endócrina, né, que seria a testosterona, né? No caso do ovário, a gente vai ter nessa porção exócrina a produção do ovócito e na porção endócrina a gente vai ter a produção de estrogênio e progesterona, tá bom? O pâncreas também a gente tem
essa porção mista. Então, na porção exócrina seria o ácido pancreático, tá bom? Que a gente acabou de falar um pouco sobre. E na porção endócrina, a gente tem as isótopas pancreáticas que fazem a produção de hormônios, né? Então, essas isótopas pancreáticas, elas são divididas por células beta e alfas, né? Células alfas vão fazer a produção de glucagon e beta a produção da famosa insulina. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre tecido conjuntivo, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês daquilo que vocês aprenderam que a professora me passou, tá bom? Basicamente aquilo que a gente voltou, a composição do tecido vai ser a partir de células, a gente vai ter a matriz extracelular, tá? No caso do tecido conjuntivo, a gente vai ter a presença de fibras, que vão ter os seus tipos, e além também da substância fundamental, tá? Essa substância fundamental, ela vai também abrigar outros tipos de células, né? Enfim, fibroblastos, que é um tipo de célula também que faz a produção dessa matriz, né? Esse celular faz essa formação, assim como adipócitos, macrófagos, enfim. Nós temos esses 3 tipos de tecido, que seria o tecido conjuntivo embrionário, tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido conjuntivo especializado, né? Que é dividido entre o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo, o sanguíneo e hematopoético. Ao lado vocês podem ver a distribuição desses tecidos a partir de um corte transversal de um joelho. E aí vocês podem ver a conformação de cada um e a localização de cada um desses tipos de tecidos conjuntivos. Aqui a gente vai falar a partir daquela primeira imagem que eu trouxe do tecido epitelial, da membrana basal, do tecido conjuntivo. Aquele tecido que fica abaixo do tecido epitelial é um tecido conjuntivo frouxo, tá? Ele vai fazer esse preenchimento, né, desse espaço embaixo da pele. Então, assim, vai ser muito comum entre células musculares, abaixo da pele, né? Suporte desse epitélio. Enfim, da derme, hipoderme, e além de outros tipos de membrana também. É um tecido que ele tem fibras muito finas, né, ou poucas fibras. Então é um tecido que ele é muito pouco resistente à tração, ele é bem flexível, né, ele tem uma consistência bem delicada. É um tecido que vai ser muito bem vascularizado, tá? É um tecido que vai ajudar na nutrição dessa célula epitelial a partir do processo de difusão, tá? E, né, essa partezinha abaixo, ela é chamada de lâmina própria, tá bom? Que enfim, composta por tecido conjuntivo frouxo. Lembrando também da nomenclatura de membrana basal e lâmina basal, que a gente trouxe lá nos primeiros slides, tá? Normalmente membrana basal a gente vai usar muito mais para microscopia óptica e lâmina basal para microscopia eletrônica. E aqui a gente tem a imagem da pele, tá? Uma fotomicrografia da pele. Então a gente tem esse epitélio, tecido estratificado, no caso queratinizado, tá? A gente tem a camada de queratina bem exposta aí em cima, o epitélio, e abaixo a gente vai ter a membrana basal ou lâmina basal, né? Enfim, e abaixo a gente tem esse tecido conjuntivo frouxo, tá bom?